Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de novembro e esse mês se abre com a solenidade litúrgica de Todos os Santos, embora aqui no Brasil ela será transferida para o domingo, porque ocorre num dia de semana. Mas vejam, esse mês de novembro, ele se abre com a solenidade litúrgica de Todos os Santos e a comemoração de todos os fiéis falecidos. São celebrações que, com particular vigor, nos inserem no mistério da comunhão dos santos e projetam sobre o mistério da morte a luz fulgurante da ressurreição de Cristo, penhor seguro de nossa ressurreição. A Constituição Sacrosanctum Concilium, ao recordar-nos o significado da presença dos santos na vida da Igreja, afirma que estes, conduzidos à perfeição pela multiforme graça de Deus e recompensados com a salvação eterna, cantam nos céus o perfeito louvor de Deus e intercedem em nosso favor. Assevera ainda a Constituição Sacrosanctum Concilium que a Igreja, ao celebrar a memória dos santos, nos anuncia o mistério pascal vivido por eles, que com Cristo sofreram e foram glorificados. Propõe-nos o exemplo deles, dos santos, para que nos atraia por Cristo ao Pai e, enfim, impetra pelos méritos dos santos os benefícios de Deus. O missal romano, por sua vez, sobre a comemoração de todos os fiéis defuntos no dia 2 de novembro, afirma: até quando o Senhor Jesus virá em sua glória e, destruída a morte, ser-lhe-ão submetidas todas as coisas, alguns de seus discípulos são peregrinos na terra. Outros que passaram desta vida estão se purificando. Outros, enfim, gozam da glória contemplando a Deus. E prossegue: todos, porém, comungamos da mesma caridade de Deus. Portanto, a união daqueles que estão a caminho com os irmãos falecidos de maneira alguma se interrompe, antes vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Meus queridos irmãos, a forte ligação entre as duas celebrações, a solenidade litúrgica de Todos os Santos e a comemoração de todos os fiéis falecidos, foi expressa pelo cardeal Mauro Piacenza numa entrevista de um modo muito feliz. São muito unidas a solenidade de Todos os Santos e a comemoração de todos os fiéis defuntos. Juntas formam a festa do ser a família de Deus. No paraíso, há todos os santos canonizados que conhecemos, mas também há muitos rostos que não conhecemos, que viveram uma vida cristã em silêncio, sem nenhum clamor, e nos quais os holofotes deste mundo não foram colocados. Assim, com todos eles, parentes, amigos, vizinhos que fazem parte da família no céu, a pessoa se encontra na família de Deus. Há uma bela passagem de Isaías que diz que Deus escreveu o nosso nome na palma de sua mão, para dizer como ele nos mantém próximos. E a solenidade de Todos os Santos expressa tudo isso. E mais, todos os nossos mortos podem estar no povo do paraíso. Assim, a solenidade dos santos é uma abertura de visão que, acompanhada pela comemoração dos defuntos e pela visita aos túmulos, nos dá uma noção do vínculo. Com a morte, a vida não é tirada, mas transformada.
E nós mantemos uma relação com quem morre. Uma relação que não é mais física, mas é uma relação real, talvez ainda mais real, porque não há nem mesmo o limite do tempo e do espaço. E ele prossegue, salientando o mistério da comunhão dos santos, que as celebrações do dia 1º, do dia 2 de novembro, nos convidam a professar. Na comunhão dos santos, a pessoa que passou para a eternidade pode estar num vínculo muito especial conosco, que continuamos aqui, que estamos aqui. Por isso, acredito que este é o outro aspecto que não devemos perder, ou melhor, reinventar onde está um pouco opaco. E o cardeal conclui, no pensamento de nossos defuntos, ao pensar neles, traduzimos toda a nossa fé em Cristo ressuscitado. É nossa esperança que os irmãos atualmente não visíveis entre nós estejam em comunhão com o Senhor. Somos chamados nestes dias a reacender nossa certeza na glória e na bem-aventurança eterna. E pedimos com humildade e confiança o perdão para aqueles que nos deixaram, para as suas pequenas ou grandes faltas, aqueles que já estão salvos no amor de Deus, e renovamos nosso compromisso de fé. O paraíso, afinal, é a casa dos servos fiéis. Todos nós poderemos um dia viver felizes na luz de Deus, desde que tenhamos acreditado não apenas em palavras, mas também em obras. Este é o pensamento que é importante acolhermos. Ensina-nos ainda a fé que no final dos nossos dias a vida não é tirada, mas transformada, e desfeita a nossa habitação terrena, nos é dada nos céus uma eterna mansão. Então, queridos irmãos e irmãs, tendo tudo isso presente, eu gostaria de convidá-los, queridos irmãos e irmãs, a viver intensamente, nesse mês de novembro, o mistério da comunhão dos santos e a solidariedade orante para com os nossos irmãos falecidos. E aí entramos no tema das indulgências. Vamos compreender bem o que é indulgência. Indulgência significa perdão, com um matiz peculiar de perdoar a pena merecida pelos pecados. Como todo perdão, a indulgência é sempre da parte de Deus, porém por especial mediação da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Aplica-se, pois, por mediação da Igreja, o tesouro inesgotável, dos méritos da redenção de Cristo, de Maria e de todos os santos. Todo pecado, já perdoado quanto à culpa, pode deixar a sequela de uma pena temporal que deve então ser expiada. E essa pena, própria ou alheia, a essa pena se dirige a indulgência, como ação sacramental eclesial, que deriva de seu poder ministerial e que se aplica segundo a comunhão dos santos. A pena eterna, merecida pelo pecado, já foi perdoada juntamente com o mesmo pecado. Porém, todos os pecados podem deixar o resultado de uma pena temporal que há de se expiar, no sentido de corrigir o próprio ser, reorientando-o perfeitamente até o amor. Essa pena temporal, com seus resíduos de egoísmo, é a que dá lugar ao purgatório, como purificação antes do encontro definitivo e da visão de Deus, que é amor. A indulgência tem lugar quando o fiel faz uma boa obra recomendada pela Igreja, à qual se aplica esta mediação eclesial para o bem do mesmo fiel ou como sufrágio pelos defuntos. Ao longo desse mês de novembro,
nós vamos poder lucrar indulgências como sufrágio pelos defuntos. Pode ser a indulgência parcial ou plenária, conforme liberte em parte ou no todo da pena temporal devida pelos pecados. E este poder ministerial eclesial, que é o poder das chaves, forma parte do carisma de Pedro e de seus sucessores de atar e desatar. Por isso, só concede indulgências o Santo Padre, ou aqueles aos quais se tenha outorgado ou reconhecido este poder. As condições estabelecidas pela Igreja se referem à vida da graça, para poder viver em caridade, à oração, fórmulas concretas de oração, os sacramentos, Eucaristia e reconciliação, as obras de caridade, os tempos ou festas especiais, a comunhão eclesial, orar pelo Papa, que preside a caridade universal. Estas condições, para se lucrar indulgências, ajudam a desprender o coração de todo afeto ao pecado, inclusive ao pecado venial. A cooperação do fiel nesta obra eclesial se une à comunhão dos santos, que é vínculo de amor e intercâmbio de todos os bens. A vida de cada crente, de cada fiel, está ligada à de todos os demais redimidos por Cristo. A prática das indulgências ajuda, portanto, a tomar consciência da solidariedade com todos os irmãos e a assumir os compromissos práticos de caridade e de missão, sem distinção de tempo e de espaço. E agora, concluindo, meus queridos irmãos e irmãs, as indulgências para os fiéis defuntos foram prorrogadas novamente até o fim do mês de novembro, como o fizera a Penitenciaria Apostólica no ano passado. Devido à pandemia e às medidas de restrições, a Penitenciaria Apostólica respondeu às solicitações de numerosos bispos, emitindo um decreto que anuncia a prorrogação das indulgências plenárias da mesma forma que em 2020, ou seja, para todo o mês de novembro, e não apenas no oitavário, ou seja, nos primeiros dias de novembro. Um decreto da Penitenciaria Apostólica, publicado nesta quinta-feira 28, na quinta-feira 28 de outubro, estabelece a possibilidade de obter as indulgências plenárias para os fiéis defuntos durante todo o mês de novembro. A oportunidade espiritual oferecida pela prorrogação. O texto do decreto afirma: da renovada generosidade da Igreja, pode-se ler, os fiéis certamente extrairão piedosas intenções e vigor espiritual para dirigir a própria vida de acordo com a lei do Evangelho, em comunhão filial e devoção para com o Sumo Pontífice, visível fundamento e pastor da Igreja Católica. E quero concluir ainda com uma palavra do cardeal Piacenza, que é o penitenciário mor. O presente decreto, como publicado no ano passado em meio à pandemia, pretende atender à necessidade ainda viva de evitar aglomerações, uma causa potencial da propagação da Covid-19, que ainda afeta a população mundial em graus variados. Em entrevista ao Vatican News, no último dia 23 de outubro, o penitenciário mor, cardeal Mauro Piacenza, explicou que a regra codificada é a de uma indulgência plenária em todos os dias do oitavário, de 1 a 8 de novembro, para todos os que visitarem cemitérios, rezando pelos defuntos, e em 2 de novembro, especificamente, para os que visitarem uma igreja ou oratório, e aí recitarem o Pai Nosso e o Credo. Este é o padrão, é o estándar.
Mas o cardeal recorda que esta é uma forma de devoção muito sentida, que se expressa participando da missa e visitando os cemitérios. Por esta razão, para que as pessoas possam diluir suas visitas sem criar uma aglomeração, foi decidido expandir o tempo, dando a possibilidade de fazer uso de indulgências e assim, para todo o mês de novembro, será possível adquirir o que foi previsto para os primeiros 8 dias de novembro. Reavivar a fé na vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, quero recordar que nestes dias somos chamados a reavivar nossa certeza na glória e na bem-aventurança eterna. E é necessário que se recomende, peçamos humildemente e com confiança o perdão para aqueles que nos deixaram, pelos seus pequenos ou grandes erros, eles que, no entanto, já estão salvos no amor de Deus, e renovaremos nosso compromisso de fé. Queridos irmãos e irmãs, vamos aprofundar nos nossos próximos vídeos o tema da comunhão dos santos e das exéquias. Deus a todos abençoe.